Bom dia! Fala, galera do nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática. Apostila do terceiro bimestre. Estamos no módulo 27, que fala sobre função, dependência entre as variáveis. Apostila aberta na página 391. Ao realizar a sessão anterior, você deve ter concluído que existem situações em que uma variável é função de outra variável e que é possível escrever uma fórmula ou lei de formação que relaciona essas duas variáveis. Nós já vimos isso em alguns exercícios. No exercício 1, explorando padrões, que está na página 387. Também vimos no exercício da página 388, a borda do tanque. Também vimos que é possível escrever uma fórmula ou lei de formação que relaciona essas duas variáveis, que é uma variável em função de outra, no exercício 3, que está na página 389, que é o exercício da corrida de táxi, e também conseguimos analisar que uma variável depende de outra variável, que uma variável é função de outra variável, no exercício 4, que fala do perímetro do retângulo. Então, nesses 4 exercícios, nós conseguimos ver situações em que uma variável é função de outra variável, e escrever uma função ou lei de formação que relaciona essas duas variáveis. Em todos os contextos trabalhados na sessão anterior, nesses 4 exercícios que eu comentei com vocês, as variáveis representam grandezas. O que isso significa? São contextos que exploram a dependência entre grandezas. Uma grandeza depende de outra grandeza. Uma grandeza varia em função de outra grandeza. Como você tem observado, o termo função apareceu em algumas das situações descritas. Esse termo refere-se a um importante conceito matemático que vamos explorar a partir de agora. Então, vamos descobrir o que é uma função. Se uma grandeza variável é aquela que varia, que vai mudando de valor, pode ser perfeitamente determinada a partir do conhecimento de outra grandeza variável. Você obtém uma grandeza em função de outra grandeza. Uma grandeza está variando e você consegue encontrar uma outra grandeza a partir daquela que está variando. Quando isso acontece, nós dizemos que uma grandeza variável está em função da outra. Dizemos que existe uma dependência entre elas. Uma grandeza depende da outra. Há uma relação funcional, ou seja, uma das grandezas varia em função da outra. Uma das grandezas varia dependendo da outra. Quando isso acontece, nós temos uma função. Assim, podemos dizer que existe uma função quando ocorrem as seguintes condições. Então, quando ocorrem essas 3 condições, nós teremos uma função. Há um conjunto A de valores que a variável independente pode assumir. Então, nós vamos analisar a nossa variável independente. A variável independente pode assumir valores. Esses valores que a variável independente pode assumir é o nosso conjunto A. Há um conjunto B de valores que a variável dependente assume a partir do valor dado à variável independente. Então,
O conjunto A são os valores da variável independente. O conjunto B são os valores que nós encontramos para a variável dependente, substituindo os valores de quem? Da variável independente. E também, para termos uma função, há uma regra, uma fórmula, uma lei de formação que relaciona esses valores, certo? Que relaciona as grandezas, as variáveis dependente e independente. Essa fórmula ou lei de formação que relaciona esses valores de forma que para cada valor do conjunto A exista apenas um elemento correspondente do conjunto B. Vamos imaginar assim, o perímetro de um quadrado. Para determinar o perímetro de um quadrado, chamando P de perímetro e o lado do quadrado de L, o perímetro do quadrado, porque são 4 lados iguais, é igual a 4 vezes o lado. Então, P igual a 4 vezes L. Qual é o conjunto A? O conjunto A são os valores que a variável independente pode assumir. Ou seja, quem é a variável independente? É o L. Quem é a variável dependente? O perímetro. O perímetro depende do lado. Então, o conjunto A são os valores que o lado pode assumir. O conjunto B são os valores que o P pode assumir, dependendo dos valores de quem? Do lado. E há uma regra de formação, que é P igual a 4 vezes L, que relaciona esses valores, que relaciona o perímetro com o lado, de forma que para cada valor do conjunto A exista apenas um elemento correspondente do conjunto B. Por exemplo, no caso do perímetro de um quadrado, o lado pode ser negativo? Não, não existem figuras geométricas que tenham um lado negativo. O lado pode ser igual a zero? Não, pois se o lado for igual a zero, você não tem uma figura geométrica. O lado pode ser igual a 1? Pode. Então, se o lado é igual a 1, qual é o perímetro do quadrado? Perímetro igual a 4 vezes o lado. Perímetro igual a 4 vezes 1, perímetro igual a 4. Então, existe uma relação de dependência. O perímetro depende do lado, certo? E para cada valor do conjunto A, existe apenas um elemento correspondente do conjunto B. Se o lado é 1, o perímetro é 4. Então, para o lado igual a 1, o perímetro é igual a 4, ok? Agora, retome os itens 1 a 4 da seção anterior e para cada um deles, escreva a fórmula encontrada, a variável dependente e a variável independente. Determine possíveis valores para o conjunto A, que são os valores que a variável independente pode assumir, e para o conjunto B, que são os valores que a variável dependente pode assumir. Então, nós vamos retomar o exercício 1, explorando padrões, que está na página 387, ok? Então, vamos voltar para a página 387, aqui. Exercício 1, explorando padrões. Vocês já viram comigo. Então, nós temos posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Então, a posição pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Total de elementos da posição 1, 1. Da posição 2, 3. Da posição 3, 5. Da posição 4, 7. Descobrimos a nossa fórmula geral ou lei de formação. O total de elementos T é igual a 2 vezes a posição menos 1. Quem é a variável independente? A variável independente é a posição, é o N. O N pode assumir valores 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. São números naturais, diferentes de quem? De zero, certo? Na posição 0,
não tem nada, né? Não tem como. E o total de elementos, que está sendo representado pela letra T, é a variável dependente. O T depende de quem? Do N. E o T está assumindo valores 1, 3, 5, 7, 9, que são valores o quê? Números ímpares, ok? Com isso, nós já podemos responder a nossa questão lá da página 391. Vamos lá? Voltando para a página 391. Prontinho. Aqui no final. Então, nós vimos que no exercício 1, explorando padrões, a nossa fórmula é t igual a 2n menos 1. A variável dependente é o t, a variável independente é o n, o conjunto A. Conjunto A são quem? Observem aqui, o conjunto A, valores da variável independente, os valores que o n pode assumir. Para essa função, nós vimos que os valores possíveis de n são números naturais, não nulos. Números naturais diferentes de zero. Eu posso ter a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. O conjunto B são os valores de t. E os valores de t são números o quê? Ímpares. Então, os valores de t serão números naturais ímpares. Assim, nós concluímos a página 391. Agora, nós vamos retomar o item 2, a borda do tanque. O exercício 2, a borda do tanque, ele está na página 388, ok? Então, vamos para a página 388 comigo. Então, nós já resolvemos o exercício à borda do tanque. Eu quero que vocês retomem comigo. Qual é a fórmula do exercício da borda do tanque? O Q, que é o número de quadrados, é 4 vezes o P, que é o lado do quadrado, mais quem? Mais 4, que são esses 4 quadradinhos que ficam aqui sobrando, certo? Então, nós já resolvemos esse exercício. Vamos voltar, então, para a página 392. A fórmula Q é igual a 4 vezes P mais 4. Qual é a variável dependente? Quem está dependendo aqui? O Q, que depende de quem? Do P. Quem é a variável independente? O P. Conjunto A, que são os possíveis valores de P. Para essa função, os possíveis valores de P, que são lados do tanque, são números naturais não nulos. Como é o lado de uma figura geométrica, esse lado não pode ser igual a zero, não pode ser negativo, ok? Conjunto B. Os valores de Q serão números naturais pares, maiores ou iguais a 8. Por quê? Qual é o menor valor possível que o P pode assumir? 1. 4 vezes 1, 4. Mais 4, 8. Então, os valores de Q serão números naturais pares, maiores ou iguais a 8. Segundo valor que o P pode assumir, 2. 4 vezes 2, 8. 8 mais 4, 12. Então, são números pares, maiores ou iguais a 8. Agora, retome o item 3, a corrida de táxi. O exercício 3 da corrida de táxi, ele está na página 389, aqui. Nós já resolvemos ele, descobrimos que a lei de formação é P igual a 5,50 mais 2,50 vezes o K, certo? Nós já descobrimos aqui. Nesse exercício, nós temos que o P é o preço a ser pago, o K é o total de quilômetros rodados. Então, vamos voltar agora para a página 392. Então, qual é a fórmula?
P, que é o preço, é igual a 5,50 mais 2,50 vezes o K, que são os quilômetros rodados. Variável dependente, o P. O P, que é o preço, depende de quem? Do K, que são os quilômetros rodados. Qual é a variável independente? A variável independente é o K. O conjunto A, que são os possíveis valores para o K. Para essa função, os possíveis valores para K são números racionais positivos. Nós temos uma distância a ser percorrida. Ela pode ser representada por números decimais, então são números racionais, só que positivos, pois se trata de distância a ser percorrida. Uma distância a ser percorrida não pode ser negativa. Conjunto B. Os valores de P serão números racionais positivos maiores do que 5,50. Se você tem o 5,50 aqui, que é o valor da bandeirada, então o valor a ser pago, serão números racionais positivos maiores que quem? Que 5,50. Assim, nós concluímos o exercício 3 da corrida de táxi. Agora vamos para a questão 4. Retome o item 4, o perímetro do retângulo. Então, vamos para o exercício do perímetro do retângulo. Analisem comigo. O perímetro do retângulo está na página 390. O valor de L os valores de L foram dados para a gente. 1, 2, 3, 4, 6... 9, 12, 18, 36, pois são os valores que podem ser o lado de um retângulo de área 36. Quais são os valores do perímetro? 74, 40, 30, 26, 24, 26, 30, 40, 74. Qual a fórmula que nós encontramos? 72 mais P igual a 72 mais 2L ao quadrado dividido por L. Foi essa a fórmula que nós encontramos. Agora, vamos preencher o exercício da página 392. Aqui. A fórmula P igual a 72 mais 2L ao quadrado dividido por L, variável dependente. Quem depende? O P. Ele depende de quem? Do L. O perímetro depende do lado. Então, a variável independente é o lado. Conjunto A, possíveis valores para o lado. Para essa função, os valores possíveis para o lado são números inteiros positivos, compreendidos entre 1 e 36, todos eles divisores de 36. Por que são divisores de 36? Pois a multiplicação dos dois resulta em 36, que é a área do retângulo. Agora, conjunto B. O conjunto B são os valores de quem? Do P. Nós acabamos de ver, os valores possíveis para P são números inteiros positivos. Nós podemos ter como perímetro 24, 26, 30, 40 e 74. E assim nós terminamos a página 392. Vamos para a página 393. Exercício 1. Ponto móvel no lado do quadrado. No quadrado ABCD, os lados são lados de 5 centímetros. Aqui nós temos um lado de 5 centímetros, aqui também os 4 lados são de 5 centímetros. O ponto P se movimenta sobre o lado BC, sem atingir suas extremidades. Então, ele vai se mudando de lugar, mas sem chegar a uma extremidade ou a outra. Considere, então, um retângulo QPCD. Então, nós temos aqui o retângulo QPCD, destacado nessa cor alaranjada. Conforme representado na figura a seguir, cujo lado QP pode se mover. Letra A. Atribuindo x, que é a medida do lado não fixo do retângulo, os valores 1,
2, 3 e 3,2, quais são os correspondentes valores da área y desse retângulo? Preencha o primeiro quadro e complete o quadro ao lado com os valores correspondentes. Se o x for igual a 1, então nós temos aqui o x valendo 1. Como você encontrar a área? 5 vezes 1, 5. Então, se o x é igual a 1, o y, que é a área do retângulo, é 5. Se o lado aqui, x, for igual a lado x, igual a 2. Se o lado for 2, eu fico com a área 5 vezes 2, 10. Então, o lado é 2, a área é 10. Quando você tem x igual a 2, o y é igual a 10. O lado é 2, a área é 10. Agora, se o x é igual a 3, então eu tenho 5 vezes o x, que é 3. A área, que é o y, é 15, certo? Então, o x é 3, o lado é 3. O y, que é a área, é 15. Agora, o lado, que é x, mede 3,2. Então, fica 5 vezes 3,2. Dá uma área y igual a 16. Então, se o x é igual a 3,2, o y é igual a 16. Letra B. Que outros valores x pode assumir além dos que estão no quadro? Justifique sua resposta. Então, analisem bem. O x ele não pode chegar a uma extremidade nem a outra. Então, é possível atribuir qualquer número real no intervalo de 0 a 5, desconsiderando o zero. Se o x for igual a 0, você não terá um retângulo, ok? O x não pode ser. E 5 também não, uma vez que o lado do quadrado mede 5. Então, nós não podemos ter o x valendo 5, porque está escrito sem atingir suas extremidades. Se o x for igual a 5, ele chega ali até a extremidade do lado AB. Então, é possível atribuir qualquer valor real no intervalo de 0 a 5, desconsiderando o 0 e desconsiderando o 5. Qual é a fórmula? Então, agora nós queremos a fórmula que permite encontrar o valor de y em função de x. O y depende de quem? Do x. Y em função de x. Então, nós temos aqui, o que nós fizemos? Nós multiplicamos o x por 5. Então, o y, que é a área, é igual a 5 vezes o x. 5 vezes o x, que foi 1, 5 vezes o x, que foi 2, e assim por diante. Na fórmula a que você chegou no item anterior, há uma variável dependente de outra. Que variável é essa? Justifique sua resposta. A variável dependente é o y. O y, que é quem? A área do retângulo, pois ele depende dos valores que x assume. É isso. Então, a variável dependente é o y. A variável independente é o x. E assim, nós concluímos a página 393. Pessoal, vocês já sabem. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo, que eu vou ficar muito feliz em atendê-los e esclarecer as dúvidas. Vocês já podem ir adiantando e respondendo a página 394. A questão 2, uma questão bem fácil, assim como a questão 3, são duas questões bem fáceis. Tentem responder sozinhos. Caso apareça alguma dúvida, também entrem em contato comigo. Eu sempre fico muito feliz em atendê-los, em ajudá-los a esclarecer as dúvidas. Por hoje é só. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!